Meus irmãos, boa noite. Uma alegria muito grande poder voltar aqui e dessa vez com a responsabilidade também de compartilhar da palavra do Senhor. Eu estava lembrando, eu creio que foi 2018, acho que foi 2018 que preguei aqui no aniversário da igreja. Depois voltamos outras vezes, inclusive ano passado. Ano passado estivemos aqui pela ocasião do Fórum Missionário da Missão Novas Tribos. Durante a semana eu estive com os irmãos e no final de semana, no domingo, o Eduardo esteve aqui com os irmãos pregando. Mas é uma alegria mesmo, a nossa peregrinação de serviço santo, juntamente às igrejas, começou na semana passada, na quarta-feira, quando chegamos em Juiz de Fora, pregando com os irmãos ali no bairro Ipiranga, quinta-feira com a igreja do bairro São Pedro, e na sexta-feira chegamos em Muriaé, onde preguei de sexta a domingo, no encontro de homens, no congresso de homens, e foi um tempo muito abençoador. Fiquei ali até terça-feira, quando ainda tivemos uma reunião na terça-feira à noite com os irmãos ali da Casa de Oração do bairro Santana, para conversarmos sobre o Fórum Missionário, que com a permissão do Senhor acontecerá agora em setembro, dia 26 e 27, aqui em Muriaé. E na quarta-feira fomos para Carangola. Preguei quarta-feira com os irmãos ali do bairro Triângulo, na quinta-feira com os irmãos em Santo Onofre, e chegamos, ontem em Porciúncula, onde reuni com os irmãos e preguei lá também ontem à noite. E hoje de manhã chegamos aqui, para esse compromisso com os irmãos deste final de semana, que com a permissão do Senhor vai até a próxima semana também, quando estaremos aqui até sexta-feira de manhã, quando Lídia e eu viajaremos para o Rio, para pregar na conferência missionária da UMEAS. Aí termina a nossa agenda e começaremos a retornar para casa no próximo domingo, dia 7 de setembro à noite. E aí nós só vamos ficar em casa provavelmente uma semana. Eu estava pensando que era 10 dias, mas é uma semana. E aí nós vamos retomar novamente as nossas viagens por Ipatinga, Aimorés, até Muriaé, para o Fórum Missionário. Mas, irmãos queridos, ao apresentar esse relato para vocês, o meu coração fica muito entusiasmado de poder servir ao Senhor. Meu último encontro com o nosso querido irmão Jairo Gonçalves, estávamos conversando e ele disse para mim assim, Jairo conversando com Jairo, ele disse, Jairo, se eu tivesse a idade que você tem, a força que você tem, eu faria tudo de novo. Então ele disse para mim assim, dedique-se a sua vida ao serviço do Senhor. Pregue, viaje, sirva a igreja do Senhor, seja uma bênção por onde você passar. Então nós temos absorvido esse conselho. E eu espero, meus irmãos, que esse nosso tempo juntos aqui glorifique a Deus. Não seja simplesmente um cumprimento de agenda, não seja simplesmente comemorar mais um aniversário, mas 89 anos é muita história. E até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui a graça do Senhor tem sustentado esta igreja. Uma igreja amada, uma igreja com muitos privilégios, uma igreja com uma grande responsabilidade nessa cidade, uma igreja que tem procurado servir ao Senhor, honrar o nome dele, mas uma igreja também que tem os seus dilemas, tem as suas lutas, porque aonde há pessoas, nós temos problemas. Nós só não teremos mais problemas na eternidade. Lá na eternidade acabou. Nós não teremos, mas enquanto estivermos aqui juntos, nós teremos algumas dificuldades. Mas eu sempre relembro uma coisa, é muito bom a gente estar bem com o nosso vizinho. Por quê? Porque na eternidade nós seremos vizinhos.
eternos. Então é muito bom você estar bem com Ele. E eu não sei como é que está a sua relação com seus vizinhos, mas eu espero que esteja bem. Eu espero que a sua relação com seus vizinhos santos esteja bem, para que o Senhor seja honrado através da nossa comunhão. Mês que vem, se o Senhor permitir, vou aproveitar para fazer esse convite para todos que aqui estão. Nós teremos mais uma edição do nosso Fórum Missionário. Este Fórum Missionário começou em 2023 em Pociúncula. Foi uma grande bênção. Alguns irmãos que estão aqui participaram. Vimos o Senhor nos dando direcionamento sobre essa programação. E em 2024, fizemos a Quinta Peruna. E este ano, 2025, já realizamos uma edição em Ipatinga, lá com os nossos irmãos da Casa de Oração do bairro Canaã. Recebemos 180 irmãos. Foi um número maravilhoso. A participação da igreja, o envolvimento das igrejas da região. E agora, irmãos, um desafio para nós e, ao mesmo tempo, um privilégio. Teremos o Fórum Missionário com a permissão do Senhor na Casa de Oração do bairro Santana, aqui em Muriaé, perto de vocês. Então, todos os irmãos estão convidados. Dia 26, uma sexta-feira, começando às 19 horas com a entrega das credenciais para os participantes e às 19h30 o início da nossa programação. E dia 27, sábado, iniciando às 8 horas com o café da manhã e às 9 horas, o decorrer da programação até às 16h30, quando teremos um intervalo para retornarmos à noite, às 19h30 para o encerramento. Então eu gostaria de encorajar os irmãos. Eu fiquei tão animado ontem lá em Pociúncula, o nosso irmão Fábio disse que vai mobilizar os irmãos, já tem uma van lá para levar os irmãos, e aqui eu espero que não seja diferente. Que os nossos irmãos apoiem, participem, estejam conosco. Nosso irmão Milton Garcia, que está ali com a sua esposa, a nossa irmã Eliane, eles são responsáveis pelas inscrições. Então vocês podem falar com eles que eles estão à disposição. E quem precisar de hospedagem não será problema. Lá nas dependências da Casa de Oração tem muito espaço. E um espaço muito bom. Eu estive lá, verifiquei com o nosso irmão Milton, ele me mostrou. Então todos são bem-vindos para esse momento. Irmãos, durante esse tempo aqui com vocês, eu quero olhar um salmo das Escrituras, o salmo de número 107, e abordar essa temática com vocês, que é decisões. Salmo de número 107. Vou pedir para os irmãos projetarem aí o tema da mensagem, os slides que vamos usar nesse primeiro momento. Salmo de número 107. Nós vamos ler os primeiros 9 versos aí. Salmo 107, de 1 até o verso 9. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe o que temos nas Escrituras e o que vamos conversar. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no aos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Meus irmãos,
Este salmo é de autoria desconhecida, mas a sua finalidade é anunciar a grandeza do Senhor manifesta em benevolente intervenção que reconduziu, curou e resgatou o seu povo escolhido. Esse salmo anônimo tem uma estreita conexão com os dois salmos precedentes, que é o salmo de número 105 e o salmo de número 106. Se o salmo de número 105 fala da fidelidade de Deus na libertação de Israel do cativeiro egípcio, e o salmo 106 trata da infidelidade de Israel desde a sua peregrinação no deserto até a sua instalação na terra prometida, o salmo de número 107, ele fala das diversas situações que o povo viveu no cativeiro babilônico e como Deus o livrou em resposta ao seu clamor. O salmista, neste salmo, ele conclama todos a louvar e a agradecer ao Senhor. A gente leu o versículo 1, a gente leu o versículo 8, vejam o verso 15, quando diz que ele dê graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vejam o verso 21. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. A mesma coisa acontece no verso 31. E ele também ressalta que esse louvor, esse agradecimento é pelos seus grandes e poderosos feitos. E que feitos foram esses? Vejam no versículo 7, quando diz: conduzi-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Há um fato aqui: Deus interviu e mudou a história do seu povo. Agora, entre as muitas lições, meus irmãos, que esse Salmo 107 nos apresenta, eu gostaria de destacar com vocês 4 decisões tomadas pelos grupos aos quais o salmista comparou o povo. O primeiro grupo que nós vamos olhar hoje à noite são os viajantes. Tem os viajantes aflitos, perdidos pelos desertos, prisioneiros oprimidos, acorrentados, enfermos que estavam à beira da morte, angustiados. Tem os marinheiros aterrorizados, sacudidos inclusive pela a tempestade. O que nós vamos considerar hoje com vocês é o fato deste primeiro grupo que decidiu peregrinar, que está sem direção. E uma coisa que eu destaco aqui com vocês é que todos esses grupos enfrentaram o desespero, a angústia, o que levou eles a clamar ao Senhor e a serem socorridos por Ele. O primeiro grupo, eles decidiram andar desgarrados. O segundo, decidiram desprezar o conselho do Altíssimo. O terceiro, eles decidiram fazer o percurso da insensatez, da transgressão. E o último grupo, decidiram tomar novos rumos sem levar em conta a direção, provisão e proteção do Senhor. Eu gostaria de considerar com vocês acerca deste primeiro grupo. Eles decidiram andar desgarrados. E esse grupo aqui, ele é comparado a viajantes, aflitos, perdidos no deserto. Vejam o versículo 4, por favor, quando diz: andaram errantes pelo deserto, por ermos caminho, sem achar cidade em que habitassem. Tem um autor que comenta o seguinte acerca deste verso. Ele diz que o deserto é lugar de estradas,
é lugar de estrada e nem de cidades, e quem caminha pelo deserto não tem rumo e nem pouso. Não tem rumo e não tem pouso. O que é que nós temos aqui? Eles estão andando fora do caminho. Eles estão fora do percurso correto, da moral e da religiosidade. Vocês lembram do Salmo 5, Isaías, capítulo 53, verso 6? Quando diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Irmãos queridos, esta é a nossa condição sem o Senhor, sem a direção dEle, sem o apacentamento dEle, sem a presença dEle em nós. Nós andamos sem rumo, nós andamos sem direção. E aqui eles estão desprovidos da direção do Eterno. O povo não sabia para onde ir e nem onde chegar. É muito difícil você caminhar com alguém assim, não é? Para onde você vai? Eu não sei. Onde você quer chegar? Eu também não sei. Alguém disse que se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Já ouviram isso? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Irmãos, quando não se tem direção, os perigos não podem ser evitados. E o que é que nós temos no verso 4? Andaram errante pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Vejam, o caminho que faziam estava lhe consumindo as forças. Quando você olha para o versículo 5, diz: famintos e sedentos desfalecia neles a alma. É assim que muitas pessoas estão fazendo o percurso da vida, desgastando a sua vida. Por quê? Porque não se tem direção. Porque não sabe onde quer chegar. E vivem esse desgaste. Eles estavam desfalecendo. Cada passo sem saber onde chegar era um retrocesso, irmãos, uma decadência. É uma diminuição das poucas forças que lhe restavam. Olhem o versículo 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Era assim que estavam vivendo. A insensatez deste povo os impediu de perceber que esse percurso não poderia ser realizado sem a presença gloriosa do Senhor. É fato que eles vão tomar ou retornar ao caminho direito, eles vão voltar à estrada maravilhosa, mas isso vai acontecer sob a intervenção e direção do Senhor. Mas todo esse desfalecimento poderia ter sido evitado. E é esse ponto que eu quero destacar com vocês. Algumas coisas na nossa vida poderiam ter sido evitadas. Esse desgaste, a maneira como eles se encontravam, poderia ter sido evitada. E o percurso aqui só começa a mudar quando eles vão clamar ao Senhor. Irmãos queridos, eu queria destacar uma coisa com vocês hoje à noite. O que pode ter contribuído para que esses viajantes decidissem peregrinar sem a direção do Senhor? O que contribui para que eles façam esse percurso? Eu queria trazer para vocês algumas respostas. A primeira resposta é o fascínio pela independência. Uma das características do povo de Israel em alguns momentos de sua peregrinação foi desprezar, foi abandonar a companhia e os cuidados do Senhor. Cuidado, quem sabe você não está desprezando, abandonando os cuidados do Senhor pela sua vida e pela sua família. Por quê?
Porque você está fascinado pela independência. Há um texto nas Escrituras que vai nos dizer que o povo de Israel, no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, verso 21, capítulo 36, verso 16, que eles chegaram a zombar, ameaçar e até apedrejar aqueles a quem o Senhor enviou para lhes corrigir o percurso. O povo se levanta contra os profetas que foram até eles para diverti-los, para dizer: o percurso que vocês estão fazendo está errado. Mas eles se rebelaram. E eles queriam até matar os profetas que estavam dizendo isso. O texto diz que eles zombaram dos mensageiros, desprezaram a mensagem e ridicularizavam os profetas. Vocês lembram daquela passagem de Mateus, capítulo 23, verso 37, quando o Senhor Jesus Cristo disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, olha essa expressão do Senhor Jesus, quantas vezes eu quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Tu não quiseste esse cuidado. Tu não quiseste esta proteção. Queridos irmãos, uma das características do povo de Israel era desprezar o cuidado do Senhor. Jeremias capítulo 7, verso 24 e 26, o profeta diz: mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje. Muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhe enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Essas foram as palavras do Senhor. Vocês fizeram pior do que os seus pais. Vocês estão fascinados pela independência. E nós estamos vivendo diante de uma cultura que tem dito de forma tão agravante: você não precisa de ninguém. Não se submeta a ninguém. Você não precisa de Deus. Você pode resolver os teus problemas. E isso chegou com força em muitos países e está levando muitas famílias ao declínio. Em alguns lugares já não pode mais se falar sobre Deus. Eu não preciso dele. Eu sei resolver os meus problemas. Queridos irmãos, ignorar o Senhor e tirá-lo da história é o que muitos almejam. O fascínio pela independência nos priva do caminho seguro. O fascínio pela independência nos conduz ao caminho da morte. Arrependam-se caso estejam fascinados pelo percurso da independência. Meus irmãos, que o Senhor intervenha, pois precisamos todos os dias da sua boa mão, que nos conduz pelas veredas da vida, pelo caminho direito. Sem a direção dele, sem o cuidado dele, nós não chegaremos ao porto seguro. Não fique fascinado pela independência. Reconheça hoje à noite: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu dependo de ti. A segunda resposta que eu trago para vocês, meus irmãos, é a manutenção do orgulho. Essa é uma posição irremovível. Essa perspectiva orgulhosa, independente, secularizada, tudo em torno de si, prepotência, capacidade de se projetar como aquela que não depende de ninguém. E a manutenção do orgulho conduz o povo para a escassez.
Ainda que venham a clamar pelo Senhor no dia da angústia, esse sofrimento aqui poderia ter sido evitado. O orgulho, meus irmãos, causa desgaste emocional e físico. E de acordo com as Escrituras, o orgulho do povo de Israel foi um dos seus maiores pecados. O orgulho impediu que o povo recebesse as bênçãos de Deus que desejava tanto conceder a eles. E vejam o que o profeta Oséias, no capítulo 7, no versículo 10, ele disse: a arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus e nem o buscam em tudo isso. Queridos irmãos, a manutenção do orgulho desgasta a alma, aflige o coração, afasta-nos radicalmente do Senhor e nos conduz à queda. Tiago capítulo 4, versículo 6, estão lembrando? Deus resiste aos soberbos. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. No livro de Provérbios nós lemos que há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta, e uma, olhos altivos. Os olhos altivos aqui, são aqueles que parecem no topo das coisas que o Senhor odeia, equivale, meus irmãos, à soberba, ao orgulho, isto é, olhar para os outros de cima para baixo, ou achar que você tem condições de definir a sua vida independentemente de Deus. Eu queria dizer para vocês hoje à noite, ninguém que faça o percurso do orgulho ficará sem a devida consequência. Sabe por quê? É parte da ação de Deus destruir e levar à queda todos os soberbos e arrogantes. Irmãos queridos, a arrogância e a soberba, assim como o prazer e desejo pelo mal, não passarão despercebidos pelo Senhor. Sejamos alertados hoje à noite, será que não estamos fazendo a manutenção do orgulho nos nossos corações? A ponto de dizer, eu não preciso disto, especialmente do Senhor. Nosso irmão Jairo Gonçalves, certa ocasião, ele disse o seguinte: o orgulho é a voz interior que sussurra: a minha maneira é a melhor. Ele resiste à liderança de Deus e acredita que é capaz de viver sem a sua ajuda. E sempre que alguém se encontra agindo deste modo, ou tratando as outras pessoas com desprezo, está sendo controlado pelo orgulho. Quem age assim, irmãos, jamais ficará impune. Eu queria só lembrar vocês hoje à noite. O profeta Obadias, no capítulo 1, no versículo 3, ele disse: ainda que você suba como águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Cuidado. Não mantenha esse coração orgulhoso, achando que você não precisa de Deus, achando que você não precisa de ninguém, achando que você pode resolver os teus problemas sozinho. Queridos irmãos, que possamos permitir que o Senhor sonde sempre os nossos corações e remova qualquer sentimento de grandeza ou independência. A terceira resposta que eu trago para vocês, o que pode ter contribuído para que esses viajantes decidissem peregrinar sem a direção do Senhor, é um coração desprovido de refrigério divino. Eles estão sem ânimo, vigor
eles estão sem coragem. O percurso, meus irmãos, sem a direção do Senhor e a manutenção do orgulho corroboram para que todos desfaleçam. Vejam esse texto. Eles estão desfalecendo. Vejam aí o versículo 5, por favor, quando diz: famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Eles estão morrendo. Eles estão desprovidos de refrigério divino. Eu espero que você hoje à noite não esteja desprovido do refrigério de Deus. Mas se você reconhece que está, hoje à noite se aproxime dele e diga: Senhor, eu não quero ficar sem o teu refrigério. Meus irmãos, o que acontecia com eles naqueles dias era um martírio. Esse povo estava sofrendo. Eles estavam em grande aflição. Os seus corações e mentes permaneciam áridos. O salmista, no Salmo 42, verso 7, ele disse que a alma sedenta fomenta a ruína, promove a ruína. Um coração desprovido de refrigério, de cura, é um coração sem paradeiro, meus irmãos, sem filiação, sempre em guerra, obscuro e dilacerado. Eu pergunto para você hoje à noite, qual é a sua condição? Como é que está o seu coração? Esse lugar aonde se achega as nossas emoções, os nossos sentimentos. O que você sente quando você olha para as pessoas? Especialmente aquelas que te feriram a alma, o coração. O que você sente? Porque se nessa noite você reconhece que ainda há sentimento de ódio, de vingança, você está desprovido do refrigério divino. Porque quem está tomado pelo refrigério divino, ama, serve, perdoa, segue em frente. Uma alma desprovida de alento divino é uma alma sedenta, é uma alma sem perspectivas. E é o que nós temos no versículo 5. Esse cenário só vai mudar, meus irmãos, quando o Senhor intervém, conduzindo-os pelas veredas da segurança e preenchendo todo o vazio existente, pois somente Ele é suficiente para nós. E olha o que nós temos no versículo 7. Conduzi-os pelo caminho direito. Agora o Senhor intervém para que fossem à cidade em que pudessem morar. E vejam o verso 9. Pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Deus pode fazer isso. Somente Ele. Sabe por quê? Porque por Ele, meus irmãos, nós somos nutridos, nós somos consolados, nós somos apacentados, revitalizados e curados. E é isso que eu proponho para vocês hoje à noite. Permita que o refrigério divino venha sobre a tua vida. Isaías capítulo 40, verso 11. O profeta diz que como pastor, ele apacentará o seu rebanho e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. Oh, irmãos queridos, como é bom experimentar o apacentamento do Senhor. Como é bom saber que é Ele que está nos carregando nos seus braços, dia após dia. Como é bom saber que somos nutridos por Ele. Este é um coração tomado pelo refrigério, que quando chega no final do dia, se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, muito obrigado por encher meu coração da tua presença, da tua palavra,
por encher meu coração dessas palavras ternas, doces, suaves, que quebram a minha alma, que corrigem o meu ser e que salvam acima de tudo. Meus queridos irmãos, a alma que experimenta o refrigério do Senhor será uma alma suprida, liberta e curada. Nós lemos o versículo 9, agora vejam o que diz o verso 10, ou o verso 20, desculpa. Salmo 107, verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Estão observando isso? O que é que o Senhor é capaz de fazer? E hoje à noite, pode ser que você esteja desprovido do refrigério divino. E Ele quer trazer alento, Ele quer trazer doçura para o seu coração. Até aqui nós temos 3 respostas: o fascínio pela independência, a manutenção do orgulho e um coração desprovido de refrigério divino. E a 4ª e última resposta que eu quero trazer para vocês hoje à noite é a preferência pelo pecado. A preferência pelo pecado. Mas isto aqui também é pecado, o fascínio pela independência. A manutenção do orgulho também é pecado. Um coração desprovido de refrigério divino. Mas a preferência pelo pecado. Queridos irmãos, o pecado foi o grande responsável por todo esse desvaneio que originou a fascinação pela independência, a manutenção do orgulho e um coração desprovido do refrigério divino. Na realidade, esses 3 motivos aqui, assim como os outros que possam ser apresentados e que caracterizam essa preferência pela peregrinação sem levar em conta a presença e a direção do Senhor, são pecados. A estima pelo pecado, meus irmãos, escutem isso com muita atenção. A estima pelo pecado nos tira da direção correta, nos priva de cuidados essenciais. A estima pelo pecado sempre nos afastará da santidade, da humildade e da dependência do Senhor. A preferência pelo pecado trará consigo males. E quais são os males aqui nesse texto? Vejam no versículo 5. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Isto é o resultado do quê? A estima pelo pecado nos mantém no cativeiro. Olha o que diz o verso 10 aí na sua Bíblia, Salmo 107, verso 10. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro. Mas deixo-vos dizer uma coisa hoje à noite. Nós temos alguém que é poderoso para nos libertar do poder do pecado. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Meus queridos irmãos, a estima pelo pecado nos mantém no cativeiro. O cativeiro, em alguns momentos, ocorre como a consequência pelo pecado que cometeram. E o contexto aqui deste Salmo 107, por que o povo de Israel foi para o cativeiro, foi levado para lá? Porque a preferência pelo pecado macula o reflexo da semelhança e glória de Deus no homem, tornando-o ímpio, ou seja, sujo, impuro, maculado, em sentido espiritual e moral. E o único que pode purificar-nos é o Senhor.
Somente o Senhor, por meio de sua misericórdia e perdão, pode erradicar essa estima pelo pecado e nos reconectar, pecadores perdoados, à sua presença. Olha o que temos no versículo 6, vejam aí na sua Bíblia. Então, na sua misericórdia, clamaram ao Senhor, e o que foi que aconteceu? E ele os livrou das suas tribulações. Vejam o verso 19, por favor. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Agora vejam o verso também, 41. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Olha o que Deus pode fazer. Meus irmãos, somente o Senhor é capaz de resgatar pessoas que estão perdidas e aflitas no deserto. Só Ele pode fazer isso. Por isso eu volto a perguntar, qual é a sua condição hoje à noite? Você sabe para onde vai? Você sabe o caminho a percorrer? Você tem a certeza, você tem a convicção de que você está no caminho certo? Eu me lembro do meu pai, quando tentava evangelizá-lo, compartilhar com ele da palavra do Senhor. Ele dizia para mim, meu filho, não adianta, eu só vou crer quando eu ver Jesus voltando. Aí eu disse para ele, pai, aí já vai ser tarde. As Escrituras dizem que bem-aventurados que não viram e creram, pai. Creia no Senhor Jesus. Meu pai passou a crer no Senhor Jesus. E hoje, aos 96 anos de idade, eu pergunto para ele, se o senhor está bem? Ele falou, eu já estou fazendo hora extra, já era para ter ido embora. Mas o senhor vai para onde? Eu vou me encontrar com o Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Esse é o percurso que eu faço. Eu sei para onde vou, meu filho. Porque eu não quero mais caminhar com o pecado. Irmão, somente o Senhor é capaz de fazer com que a alma sedenta deixe de ter sede e a alma faminta deixe de ter fome. E este Salmo de número 107, ele está exatamente centrado no período de restauração a partir do exílio. Mas a preferência pelo pecado traz as suas consequências. Eu gosto muito dessa ilustração. Quando você vai a um restaurante, no término, você diz para trazer a conta, não é isso? E uma vez eu estava com a Lídia e pedi para trazer a conta. Quando a conta chegou, eu assustei. Falei, que isso? Aí a Lídia falou, não faz assim, Jair. Essas coisas não se faz. Eu assustei com o valor. Escute isso com muita atenção, irmãos. A preferência pelo pecado um dia vai mandar a conta. E talvez você vai ficar surpreso com a conta. Por isso, hoje à noite, ao encerrar essa mensagem, eu quero dizer para vocês o seguinte: o caminho que você tem trilhado está sob o governo do Senhor ou sob o encanto da independência, que alimenta o orgulho e ignora o refrigério divino? Caso a sua resposta seja a segunda opção, eu encorajo você a clamar pela bondade do Senhor, pois somente Ele é capaz de conduzir o ser humano neste mundo árido, escravizado e enfermo. Somente o Senhor. E é isso que eu desejo para todos aqui, especialmente para você que ainda não entregou a sua vida aos cuidados do Senhor.
por favor, mude de direção. Permita que o Senhor direcione a tua vida. Chega de fazer o percurso da independência. Senhor, eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã de manhã, com a permissão do Senhor, nós vamos olhar para mais um grupo aqui no Salmo de número 107. Deus abençoe. Amém.